Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem e alegres com Jesus nessa caminhada que Ele deixou para nós. Hoje eu quero compartilhar algo com você que eu preguei lá na minha igreja na sexta-feira e eu acho que é de suma importância e fundamentação para a nossa vida com Cristo. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 20 e 21, vai dizer assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Olha, a primeira coisa é que nós temos que entender só vale viver se for para Cristo. Isso aí tem que ser algo que tem que estar gravado na nossa mente e no nosso coração, porque Cristo é o que nos mantém de pé. E isso é algo que tem que estar cada vez mais presente na nossa mente e no nosso coração. Agora, o que eu quero dizer isso com vocês? Quando eu preparei o estudo, preparei a mensagem, eu me atentei a algumas coisas e uma coisa que me chamou a atenção é: qual que é a diferença entre sobreviver e viver? E a verdade é que sobreviver é uma opção, onde a gente decide se vai sobreviver ou se não vai lutar ou se não vai. Mas viver é uma decisão, é uma escolha, onde a gente não vai simplesmente fazer as coisas no automático e viver um dia após o outro, ou como eu até disse lá na ministração da igreja, um exemplo muito clássico de sobrevivência é trabalhar para pagar as contas, né? Já saber que o dinheiro que vai entrar no mês, no início do mês, ele já está todo comprometido e provavelmente vai passar uma necessidade ou outra. Ou seja, isso é sobreviver, isso não é viver, tá? Mas o vídeo não é sobre dinheiro, não é sobre trabalho. Eu posso até entender o que é viver. E eu fiz questão de deixar bem claro lá na igreja algumas diferenças sobre visões que o mundo hoje tem sobre o que é viver. E eu fiz questão de olhar filosofia e sociologia. A filosofia vai dizer para nós o seguinte, que vai ter duas definições importantes aí. A primeira é sobre o hedonismo, né? Onde ele vai com toda a simplicidade do meu jeito. O hedonismo, ele busca a felicidade, né? Ele defende prazer e ausência de dor, basicamente. Tudo que eles querem e eles pregam nessa filosofia é que você tem que procurar sempre ter o melhor prazer, sempre ter o melhor do que der na telha das suas vontades e desejos, e não se preocupar com o amanhã, e vivendo uma vida onde não haveria renúncias, onde não haveria não vou fazer porque não vai caber aqui e tudo mais. É simplesmente o que vai te dar prazer, seja feito e pronto. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mas nós vamos também ter uma outra parte da filosofia que é sobre o aristotelismo. Ele vai buscar a felicidade, como aqui está descrito como eudaimonia, ou seja, não se resume somente em prazeres momentâneos, mas se resume em prazer completo, ou seja, de um potencial humano. O máximo do que um ser humano poderia usufruir daquele prazer em si, ele quer desfrutar. Então, essas são as visões da filosofia em torno do que é viver. Ou seja, um lado, que é do hedonismo, é viver uma vida de prazeres rasos e momentâneos, mas que você não visa ter dor, e o do aristotelismo vai ser visando uma supremacia, visando um prazer mais completo para você, tá? Só que aí nós vemos também pelo lado da sociologia, onde a mesma vai se basear em 6 pilares, tá? E esses 6 pilares, eu vou até fazer questão aqui de lê-los para ficar mais fiel, onde vai falar sobre interação social, estruturas sociais como famílias, escolas, igrejas, trabalho, lugares que nos moldam, cultura e identidade, ou seja, normas, valores, crenças, coisas que vão moldar o nosso caráter, conflito e mudança, ou seja, tensões e desigualdades sociais, ação social, como agimos uns com os outros, vida cotidiana, ou seja, prática de dias comuns, você não tem que pensar demais. De uma forma resumida, a sociologia vai oferecer ferramentas para compreender as complexas relações entre indivíduos e sociedade, ou seja, mostrando que viver
é mais complexo do que simplesmente sobreviver, do que existir, entendeu? Então vai englobar cada vez mais coisas que não são rasas e são simples, mas coisas que vão abranger coisas mais minuciosas, né? E a gente tem que entender isso. Dentro dessa situação, o que você e eu precisamos olhar com amor e com carinho é de entender que nisso faz a gente pensar a seguinte situação: nós estamos performando ou nós estamos vivendo uma vida de devoção? Aonde isso quer nos levar? Queridos, se nós olharmos para uma situação completa e entender o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos perceber que é uma linha tênue e muito fina, onde não há espaços para erros, porque uma geração onde cada vez mais temos tecnologia dentro da igreja a favorecer o reino de Deus, cada vez mais vira performance, mas com o intuito de adorar a Deus, sabe? Quantas das vezes nós já não vemos igrejas com aqueles shows de luzes que fazem toda a diferença, às vezes, numa apresentação do Ministério de Louvor, né? Na ministração do Ministério de Louvor, a qualidade do vocal, né? Fazendo melismas, né? E as demais técnicas vocais que a gente sabe que existe, onde o operador de som joga um efeito de reverberação, de delay, né? Sei lá, fazendo algo especial para uma música específica. Eu não estou contra nada disso, pelo contrário, eu acho que isso agrega muito. Mas a questão é até onde é sobre fazer por performance e fazer por adoração, por devoção. É semelhante àquela velha história. Até onde é o trabalho que você ama e até onde é o trabalho que paga as suas contas. E isso que tem que nos chamar a atenção, porque Cristo, ele tem um chamado para nós de devoção, onde nós temos que ter, acima de tudo, prazer em fazer o melhor. Então percebe que é uma linha tênue, muito pequena, fina, que pode levar a gente para um lado ou para o outro, mas a finalidade é que nós temos que manter ela em equilíbrio. Ou se for pender, que penda para o lado da devoção e da adoração. E que sempre nós entreguemos, né? Ou entregamos, não sei qual é o certo agora, o melhor para Deus sempre, ok? Então esse é o ponto. Agora, uma coisa que Paulo continua dizendo ali na carta aos Filipenses é que em tudo isso ele já entendeu que a vida dele é mais valiosa porque tem pessoas que precisam receber o evangelho. Só que acima de tudo, também, se ele morrer, está valendo, está no lucro. Ou seja, ele já entendeu que o trabalho a qual ele fez já estava bom. Contudo, tinha mais pessoas precisando cada vez mais de receber a palavra do Senhor. E será que nós estamos pensando assim para os nossos irmãos que estão lá fora? Será que a gente pode falar que está no lucro e pode morrer em Cristo? Ou ainda é necessário viver, porque viver tem que ser viver para Cristo? O que Paulo fala para nós é que não vale a pena viver uma vida de incertezas, uma vida para falsos deuses, falsas imagens. O que vale a pena é viver para Cristo, viver para Jesus, viver para Deus, viver para o Espírito Santo. E aí, será que nós estamos vivendo para qual lado? Para Jesus ou vivendo sem Jesus? Fica aí o questionamento para você. Mas acima de tudo, eu espero que essa palavra tenha feito sentido no seu coração e eu quero agradecer pela oportunidade. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.